eu estou falando sobre tudo isso daqui que acontece na internet? Você precisa entender, a gente precisa se preocupar com performance para dar uma boa experiência para o usuário. Então quando a gente fala que é necessário minificar um arquivo, comprimir as imagens para elas não ficarem muito grandes, juntar todos os arquivos JavaScript para o browser ter que carregar ele só uma vez, não precisar ficar pulando por todos esses nós várias vezes. Eu acredito que você já ouviu falar de HTML, CSS e JavaScript. Mas você sabe realmente como a internet funciona? Nessa parte a gente vai falar sobre conceitos básicos de navegação, mas que são muito importantes para você entender como a internet funciona e como você pode otimizar as suas aplicações web. Eu vejo muita gente que trabalha há muitos anos com a internet e não entende esse básico. Eu sou formado em engenharia de redes de comunicação e tem um monte de coisas legais que a gente estuda lá e que quase ninguém sabe que eu preciso falar para vocês. É um início muito importante para você fundamentar, solidificar as bases do seu conhecimento da parte de front-end. Então, se você pular essa parte, pode ser que você comece a trabalhar com coisas que você não sabe exatamente por que você está fazendo. Muitos programadores funcionam assim. Eles vão codificando, seguindo exemplos, mas não entendem os fundamentos do porquê eles estão fazendo algumas coisas. E para você se diferenciar do mercado, é muito importante que você saiba o que você está fazendo. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte cenário. Esse é o meu computador, ou o seu computador. É por aqui que a gente navega na internet. E quando a gente quer navegar na internet, por exemplo, a gente pode abrir um browser, um navegador. O Chrome, o Safari, o Firefox, Internet Explorer e por aí vai. Então aqui a gente tem o nosso navegador. E como que a internet funciona? Quando você vai acessar a internet, você vai digitar um nomezinho de um site que você quer entrar. Então, como exemplo, vamos digitar aqui... O que acontece quando você digita Google, dá um Enter e ele abre a página do Google aqui? Tem várias coisas que acontecem e você vai ficar impressionado com a velocidade como tudo isso acontece. Quando você clica aqui para procurar o Google, o seu navegador não sabe onde o Google está. Ele está em algum servidor, em algum lugar, em alguma parte do mundo. E para achar o endereço desse servidor, ele precisa de uma ajudinha do seu ISP, ou ISP, ou provedor de serviço de internet. Então a gente vai entrar aqui no nosso servidorzinho, ISP, ou Internet Service Provider, e nesse ponto aqui, o seu navegador vai mandar uma mensagem para ele falando assim, cara, alguém quer acessar o google.com. Onde que fica esse cara? Ele vai falar, eu não sei muito bem onde ele fica não, mas eu tenho uma lista telefônica aqui que eu consigo achar o endereço dele, pera aí que eu vou te falar. Aí ele vai aqui, ó, num tal de DNS, ou Domain Name Service, que é um serviço de nomes de domínios. Isso aqui é um nome de domínio. Google.com é um nome de domínio. Aí esse carinha do DNS aqui é meio que uma lista telefônica que ele vai vir e vai falar, cara, o Google que você está querendo, ele está no endereço 172.217.162.174. Ele está nesse endereço. Esse é o endereço de IP, ou IP Address, que é o endereço de protocolo de internet desse servidor do Google. Colei daqui, tá? Não sei essas coisas de cabeça não. O DNS sabe. Ele é uma lista telefônica que sabe tudo. Aí ele vai falar, cara, ISP tá nesse endereço. Aí ele vai falar, navegador, por que você não procura aqui, ó, 172.217.162.174? Procura aqui que você vai achar esse tal de Google que você está procurando. O provedor de internet está falando de Virtua, Claro, Net ou qualquer outros provedor de serviço que você paga para acessar a internet, beleza? Então agora que o seu navegador já sabe onde o Google está, ele vai chegar e vai começar, né? Ele vai começar, eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente, mas ele vai começar a conversar com computadores na internet e vai falar, cara, eu preciso chegar nesse endereço, cara, eu preciso chegar nesse endereço, cara, eu preciso chegar nesse endereço. Até que ele vai lá e chega no endereço. Chegou lá no servidor do Google, no endereço 172.217.162.174. Quando ele chega nesse servidor do Google, o Google fala, você está querendo acessar o meu site, né? Então pera aí que eu tenho um arquivozinho para você. Aí ele pega e vai mandar para mim aqui 3 arquivos, entre outros arquivos. Por exemplo, um arquivo HTML, um arquivo CSS e um arquivo JavaScript. Não fica muito boladão com esses nomes por enquanto não.
São arquivos texto, é isso que você precisa saber. Tem textos escritos aqui, podem ser escritos até num bloco de notas, por exemplo, e o seu navegador vai saber interpretar. O HTML estrutura as informações na sua página, o CSS dá uma roupagem para ele e o JavaScript faz algumas coisas funcionarem, interagirem aqui dentro. Aí esse servidorzinho aqui do Google, que pode estar lá do outro lado do oceano, né? Por esse endereço aqui o nosso navegador conseguiu achar, ele vai vir e vai entregar de volta esses arquivos aqui. Agora o nosso navegador conseguiu fazer o download desses 3 arquivos e com esses 3 arquivos ele vai vir e vai mostrar, olha, temos aqui a página do Google. Essa página do Google que apareceu aqui então é simplesmente a visualização dos arquivos que vieram do servidor do Google em alguma parte do mundo. Então tudo isso acontece muito rápido, é uma velocidade impressionante. E por que eu estou falando sobre tudo isso daqui que acontece na internet? A gente precisa se preocupar com performance para dar uma boa experiência para o usuário. Então quando a gente fala que é necessário minificar um arquivo, ou seja, comprimi-lo para ele ficar um pouco menor, mais fácil de ser carregado, comprimir as imagens para elas não ficarem muito grandes, juntar todos os arquivos JavaScript, todos os arquivos CSS em um arquivo só para o browser ter que carregar ele só uma vez, não precisar ficar pulando por todos esses nós várias vezes. Eu queria que vocês entendessem essas bases, esses fundamentos, para que vocês consigam saber por que elas são importantes. E para que você também não se esqueça delas. Vamos revisar. Você tentou acessar o Google do seu computador, abriu o navegador, o seu navegador foi lá e conversou com o seu serviço de internet, aí ele não sabia onde ficava o google.com, aí ele perguntou por DNS, que tinha o endereço IP dele, aí ele devolveu o endereço do IP e falou pro seu navegador, procura nesse endereço aqui. Aí ele foi lá e procurou nesse endereço e achou o cara. Aí ele foi e falou, ah, beleza, então já que você está me pedindo esse site, eu vou te devolver o site. E devolve alguns arquivos que o navegador vai processar e vai mostrar na sua telinha. Então, é basicamente assim que funciona alguma aplicação, algum serviço que está na internet.